Você sabe como os antigos armazenavam arroz e outros grãos? Em latas. Isso mostra que esse é um armazenamento extremamente viável e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e desde já peço seu like para você compartilhar esse vídeo porque ele é extremamente importante. Todo mundo sabe que uma das melhores armazenamentos que existem é em garrafas PET. Hoje em dia isso é bem moderno e bem fácil de se fazer com diversos tutoriais na internet, inclusive aqui no canal. Basta você ir lá e aprender como é que faz. Entretanto, armazenar grãos e outras coisas não é um privilégio moderno, é algo que já era feito há muito tempo atrás. Quem é que não vai se lembrar disso aqui, ó? A famosa latinha da avó. Algumas tinham até um pedacinho de pão benzido dentro, tinha um monte de costume que as pessoas tinham para poder usar isso aqui. Isso aqui nada mais é do que uma lata de alumínio absolutamente comum. Com a expansão do conhecimento e a internet, as pessoas queriam simplesmente armazenar arroz por muito tempo. Foi só em 2018, um ano antes da pandemia, que Oxford lançou um estudo dizendo, um estudo baseado, na verdade, em silagem, tá? Aqueles armazenamentos em silos, em grandes estruturas de arroz por muitos anos, que eles fizeram um estudo para pequenos armazenamentos. E então, já naquela época, eles comprovaram que o que os Mormons inventaram ou publicaram pela primeira vez era real, que é o armazenamento em latas. É qualquer lata? Não, meu amigo, não é qualquer lata, infelizmente. Pois bem, se eles fizeram isso há 20 anos atrás, significa que funciona. E nós vamos reproduzir isso daqui do jeito correto, misturando um pouquinho só de modernidade às técnicas que já são bastante consagradas. Para começar, você vai precisar escolher uma lata. Não pode ser qualquer lata. Tem que ser uma dessa aqui, ó, uma lata de alimentos. Normalmente, você vai pegar ela em depósitos assim, ó, bem sujinha, bem marcada. A lata de alimentos, ela tem como característica ser pintada, tá? As outras latas vêm no metal puro, que são usadas para outras coisas. As latas de alimento vêm pintadas. Por que isso? Porque aqui dentro, ó, você vai ter a famosa película, tá? Essa película aqui vai ajudar a proteger o conteúdo da lata. E ela é imune a bisfenol e outras coisas que vão envenenar o alimento. Por isso que é importante que você tenha isso. Só por isso? Não. Aqui dentro, ó, você vai ter um esquema. Olha só. Aqui, ó, é a costura da lata. Tá? A costura da lata, antigamente, tinha que ser totalmente selado. Lembrando que quando a técnica começou, não tinham latas de alimento especial, era tudo uma lata só, latas de aço comum. Agora, você tem essa vantagem, e uma coisa que essa vantagem traz é que você não precisa mais pingar vela nisso aqui para poder selar ela contra vazamentos e entrada de ar. Essas latas já são muito mais tecnológicas e já vem com a costura totalmente soldada, que você não vai ter problema nenhum de entrada de ar ou coisas desse tipo, tá? Inclusive, a tampa dessas latas de alimento, ela é diferenciada. Ela vai ter esse calombinho aqui, tá? Esse encaixe aqui, que é algo que vai fazer toda a diferença para nós. E outra coisa, ó, também é pintada, tá? A lata tem a proteção tanto por dentro quanto por fora. A única parte que não é protegida é o topo da lata, como vocês podem ver aqui, ó, e o fundo da lata. Mas tem solução para isso também. Bora lá. Uma lata dessa daqui vai custar de 20 a 40 reais, mais ou menos, tá? Você pode achar na internet por preços variados. O mesmo critério que você usa para alimentos, você usa para ela. A lata não pode ter
ferimentos, amassaduras, batidas, nada. Ela tem que estar absolutamente íntegra. Imagine só, uma batida aqui, por exemplo, pode criar um vazamento e a sua preparação vai se perder. Então, essa é uma das condições que você tem que pensar. A lata tem que estar íntegra, perfeita e novinha. Larga de ser miserável, compra umas latas lá. Bora lá. Álcool. Esse daqui é 54. Tá bom pra caramba. Qualquer álcool vai funcionar. Eu prefiro esse, que ele deixa menos cheiro e seca muito mais rápido, tá? Então vamos lá. Vou pegar um pano aqui. E ó, o negócio é o seguinte. O que eu vou fazer aqui é dar uma limpeza real nessa lata aqui, de todas as formas, por dentro, por fora. Ele vai ficar um pouco úmido, você vê até pelo brilho aqui, mas é para ficar assim mesmo, tá? Eu vou limpar ela por todos os lados. Porque pode sim contaminar na hora que o arroz bate, ou como a boca é muito larga, ele pode virar para o outro lado. Então tem que limpar tudo, tá? E eu vou até deixar uma camada de álcool aqui, olha só. Agora a parte de dentro. Você vai entender porque esse processo aqui é importante na hora que a gente for selar, tá? A cola vai precisar de uma área completamente limpa para ficar boa. Então, vamos lá, fazer as limpezas aqui. Evitar de amassar a lata, tá? Ela é a estrela do nosso processo. Desinfetar bem por dentro da boca aqui. Fundo. Aqui em cima de novo, onde eu pus a mão. Olha lá. Dá uma olhada aqui dentro, ó. Outra cara, né? Pois é. Vamos esperar isso daqui secar. Enquanto a gente espera secar, a gente vai ter que secar uma outra coisa. E isso é uma parte bem chata mesmo. Vamos secar o arroz. Vamos precisar de um punhado de assadeira, tá? Aproveitamos o paninho com álcool e damos aquela desinfetada básica também na assadeira e esperamos ela secar. Lembre-se bem, a umidade, qualquer uma delas, até que está presente no álcool, é um completo inimigo da nossa preparação. Não pode ter água. Se você tiver pacotes de arroz e o clima estiver chuvoso, para tudo e espera o clima melhorar e ficar sequinho para você poder fazer. Porque interfere sim. Tanto que o arroz é usado para tirar a umidade de equipamentos eletrônicos. Você bota o celular que caiu na privada lá dentro do arroz e ele seca. Não é a ideia. A ideia é que você tenha absolutamente, radicalmente seco. Por isso, a luz do sol talvez seja um dos melhores equipamentos que você vai ter. Porque além de gerar calor e desidratar um pouquinho mais o arroz, ele também vai purificar com raios UV. Pois é, sol também purifica as coisas, sabia disso? Pois é, vamos lá então. Vamos levar nossa assadeira, ou melhor, nossas assadeiras para lá e a gente já volta. Não é que eu seja paranoico, não. Eu venho de uma indústria onde a qualidade do alimento é extremamente importante. Então não importa se eu vou comprar o melhor e mais caro arroz do mundo ou o pior. Sempre que eu coloco o pacote de arroz, que eu abro um pacote de arroz antes dele ir para a panela, eu dou uma fiscalizada e uma catada nele. Não é sempre, mas às vezes vai aparecer um grão ou dois que vai dar
uma impressão ruim. E isso não é falta de qualidade. Isso muitas vezes está mais relacionado ao armazenamento que veio e tudo mais. Então eu gosto sempre de dar uma catada antes para evitar algo desagradável no meio do caminho. Não parece, mas a indústria da restauração, dos restaurantes e dos alimentos tem um monte de critérios que, se você seguir, você vai fazer armazenagens até muito legais, tá? Se você quer saber mais sobre isso, dá uma olhada no nosso livro. A gente já escreveu um e-book animal sobre o tema, que fala tudo sobre o armazenamento de comida de todos os tipos. Você quer saber armazenar comida? Vai lá, baixa ou faz o nosso curso aqui no YouTube, que também é bem legal. Bora lá. Agora, o nosso sol. Você não quer colocar ali em cima? Não, é melhor deixar aqui mesmo. Vai um monte de bandeja, né? E a gente vai mexendo ele. Como você sabe qual é a hora de mexer? Quando você colocar o seu dedo aqui e tiver quentinho, tiver morninho, significa que tá dando certo, tá? Então vamos lá. Daqui a pouco a gente vai virar. Vamos começar esclarecendo algumas coisas. Primeiro, lá no início, nós vamos usar isso aqui, ó, absorvedores de oxigênio. E muita gente tem dúvidas atrozes quanto a isso aqui. Até porque você só pode comprar isso daqui de montão assim, ó, tá? Mas, caramba, como que eu vou fazer as preparações e usar isso e não vou perder batata? É muito simples. Quando você compra aquele fardo e abre aquele fardo que geralmente está preso a vácuo, você vai rapidinho pegar muitos deles, colocar dentro de um saquinho, tirar o ar, fechar e amarrar assim em pequenas doses. Tá vendo, ó? Doses menores. Cada um desse absorve 400 ml de oxigênio mas demora tipo 8 horas para isso acontecer. Não é que você vai abrir e ele vai fazer plum, e encher. Não, vai demorar 8 horas. O que acontece? É oxidação. Quando o oxigênio entra aqui, ele começa a oxidar, ele começa a esquentar. Sabe aquele foguinho que a gente bota no arroz para armazenar? Pois é, ele faz exatamente esse papel igualzinho. A diferença é que ele não contamina os alimentos. Agora, se você colocar sílica gel e outras merdas que aparecem por aí, é problema teu que está se matando, tá certo? Isso aqui é feito para alimentos, ok? E demora 6 horas para começar a funcionar, então a gente vai conseguir fazer a nossa preparação tranquilamente, inclusive usando isso aqui. Na verdade, eu vou fundir duas técnicas. Eu vou usar isso aqui, que eu sei que funciona, e também vou meter fogo depois. Você vai ver, vamos lá. Viu? Tira o dente. Quem foi o viado que fechou isso aqui? Só pode ter sido você. O início é igual de todas as outras preparações. Você vai pegar algumas folhinhas de louro seca, é bom deixar no sol também, tá? E colocar aqui, ó, espalhada no fundo da lata, tá? Lembre-se que a gente vai ter que bater essa coisa, ok? Bom, vamos lá. Espalhadinho. Como é muito arroz, você pode colocar um pouquinho mais disso daqui, porque a gente vai colocar em média 3 dedos só de arroz aqui. Só que 3 dedos de arroz aqui dá 4 quilos, tá? Então vamos lá. Coloquei a folha de louro. Agora eu vou abrir o pacote que tá lacradinho aqui, ó. E já vou dar a primeira dose de absorvedores de oxigênio espalhados lá dentro, tá? Ó, ele está completamente selado. Eu vou colocar 4 para começar. Terminei de colocar, ó, vou dar uma enrolada aqui. Vou segurar aqui para eu poder usar mais até o final disso daqui. Eu vou colocar mais uns 2, 3, tá? Agora, eu sei que ele já começou a aspirar oxigênio. Então, eu vou cobrir ele aqui, ó. Louro. Aqueles carunchinhos de arroz odeia isso aqui, tá? Por isso que
você não acha ovinho nenhum em preparação, porque eles morrem tudo sufocado aqui dentro, e se não for sufocado, envenenado pelo louro. Eles odeiam essa coisa. No começo é tudo certinho, você vai com canequinha, depois você perde a paciência e começa a empurrar com a mão mesmo, que é muito arroz, né? Não é uma garrafinha PET. Ó. Agora, pela minha medida aqui, eu acabei de colocar 5 quilos de arroz, tá? Essa é a hora da tradicional acomodação do arroz. É muito importante que a borda fique totalmente desobstruída. E agora, adivinhe, meu querido, o que acontece? Porrada. É incrível o quanto desce. Parece que você não colocou nada no arroz até agora. Dá uma olhada aqui. Quanto você bate? Você bate pra caramba. Muito mesmo, ok? Agora, vamos colocar mais uma camada de arroz por cima. Mais ou menos uns 3 dedos, 4 dedos. Apesar que dedo é medida de... Bom, mas enfim... centímetros, 4 centímetros. Bora lá. Parece que deu meia lata, né? Mas não. Já já a gente vai bater e você vai ver o quanto isso aqui vai descer de novo, tá? O arroz engana muito nas preparações. Mas como é que você sabe que pode parar de bater? Olha aqui, raposa. Você tá ouvindo o barulhinho do arroz? Tá solto. Então pode colocar mais que cabe. O bom da lata é que dá pra socar, né? Dá pra bater com gosto, assim. Tem algumas preparações que você não pode fazer isso, não. Tá? Senão você quebra. Eu já fiz uma em vidro que eu simplesmente me esqueci e meti a pancada nela na mesa. Adivinha o que aconteceu? Pois é. Sobrevivencialistas que se dizem experientes também fazem cagada, só para vocês saberem. Eu vou colocar agora, bem aqui no meio, mais uns envelopinhos, tá? Acho que eu vou colocar tudo, viu, raposa? 4. Isso. Na verdade, a gente vai usar uma média de 12, tá? Eu acho que já vai dar bom. Então, louro, mais um recheio, tipo uma lasanha de absorvedores de oxigênio e tome arroz. Não tem como negar que é uma forma de preparação prática e muito, muito, muito interessante, tá? Por vários motivos, principalmente para você fazer o armazenamento das embalagens, tá? Imagina só, um negócio desse cabe em qualquer lugar. Você encaixa em qualquer lugar, atrás de um sofá. Mais um pouquinho de louro. Quanto já foi aí? 15 quilos? Ah, não deu 15 quilos ainda. Quanto já foi aí? 15 quilos? Não pesei as assadeiras, mas não foi 15 quilos. Foi... deve ter uns 12 mais ou menos aqui até agora, tá? Mas eu vou bater agora e ele vai descer quase para metade de novo. Vamos lá. Tirar essa. Pegar outra. E tá ficando pesado para bater, viu? Já deu para suar, já. No começo você vai com canequinha, todo bonitinho, né? Chega uma hora que o sacoista já começa... E isso é só a primeira lata, hein? Hoje, dessa vez, eu vou fazer 2. Dá pra bater ainda? 15 quilos. E pelo jeito vai caber 18 fácil, hein?
A lata é de 18 litros, né? Uia! E vai baixando, ó. Ó, olha aqui. Viu a diferença do barulho? Olha aqui em cima. Agora aqui. É assim que você sabe que tá ficando prensadinho. Beleza? Vamos lá. Não acabou ainda não. Bom, eu pelo menos... Eu só tenho mais um saco de arroz pra cá. Vamos lá buscar. Vamos, garoto! Tá merda. Tá acabando. Não tá não. E eu é que não vou levar isso pro bunker, não. Tá? Não. Um cara faz filho por algum motivo na sua vida. Eu fiz a lição de casa e cabe 21 quilos nessa lata aqui. A gente colocou 20. E olhe lá. Não aguento mais bater, não aguento mais vibrar, não aguento mais. Não tenho mais braço. Então vamos dar seguimento assim mesmo. Presta atenção. Paninho levemente umedecido com álcool. Eu vou passar em toda a borda aqui, ó. Tá? Toma cuidado para não pingar, é levemente umedecido. Isso aqui, meus queridos, é aquela dupla face muito fina. Tá vendo aqui, ó? Gelequinha, muito fininha, tá? A gente vai tirar ela aqui, ó. Pega uma ponta dela e eu vou instalar ela metade na boca. Esse gelzinho, ele é muito grudento, tá? Você tem que ir com bastante cuidado. E eu vou instalar ele só aqui na borda, ó. Ó. Aonde a tampa vai pegar, tá? A gente vai colando ela. Ah, mas como é que vai fechar depois? Porrada. É isso aí mesmo. Vai no braço. Tá? Você vai ver que vai ficar muito fininho isso aqui depois que eu puxar. Agora com o plastiquinho aqui parece bastante, mas não é não. Tá? Ó. O bom desse negócio é que ele é maleávelzinho, tá? Bem molengo mesmo. Vou cortar aqui. Lembra que eu falei que não podia deixar nada na boca? Por causa disso, tá? Olha só, vou levantar aqui. Eu vou tirar agora com cuidado, para não levantar aqui onde a gente tentou colar, ó. Com cuidado. Cuidado, batata. E pior que eu tenho essa mão de ogro, cara. Olha, já fiz cagada. Calma. Mas você tá se grudando inteiro, garoto. Relaxa, garota. Sobrevivencialismo não é coisa pra gente desesperada, não. Vai com calma. Pronto. Agora a gente tem que ser meio ligeirinho aqui, tá? Colamos ali a nossa coisa. Vamos colocar aqui um cadinho, ó. Afundar ele bem aqui. Tirar esse arroz daí. Sempre cai um, né? Atrevidinho. Pegamos um pouquinho de álcool ou uma bolinha de algodão. Você escolhe aí. Eu vou colocar álcool gel aqui, que dá na mesma, tá? Pronta, raposinha? Pronto. Vou acender. Caramba. Ah, acendeu. Olha lá. Espera pegar. Pegou. E colocamos a tampinha no lugar. Tá, você não tá vendo isso, mas tá absolutamente quente aqui. E aí, lacramos a lata. Você sente a lata, primeiro que tá quente, pacas. Vai fechar, nem que eu tenha que pegar o macaco do carro e jogar umas toneladas aqui em cima. E agora, para finalizar, a gente termina com parafina. Tá segurando assim por quê? Por nada, só por garantia.
Eu não tô com medo que isso aqui vai explodir, sair voando, nada do tipo, não. Não tenho esse negócio. Agora eu só vou colocar uma parafininha aqui, ó. Porque isso sim vai lacrar esse negócio de vez. Aqui é na lacração. Aí, ó. Mais um pouquinho de paciência que já está terminando o processo. Dia 15/2/26, arroz T1, batata, deixe seu like, compartilhe, por favor. Que é isso? Que letra! E hoje é 13, não é 15. Ah, vá, prova. Você que tá vendo no dia 13 vai ver que é o vídeo do futuro. Agora, para finalizar, o grande pulo do gato dessa preparação. É extremamente difícil e complicado, então presta atenção. Ó, eu vou colocar um fiozinho de óleo de cozinha aqui, tá? Só um fiozinho, olha que merreca, até foi demais isso aqui. Vou pôr meu dedo aqui e vou passar aqui, ó, na costura, tá? Ó, isso vai impedir que ela se enferruje. De vez em quando você tem que dar uma olhada. Aí você vem aqui, passa aqui no beirado, ó. É só isso? Não, calma. Aqui você vê o trabalho real. Caso contrário, se você quer sem ser real, você vai lá na IA, que a IA te ensina tudo. Aqui a gente tem que fazer de verdade, porque a gente é de verdade. Pronto, tá vendo isso aqui, ó? Você dá uma espalhadinha assim, e aí vem a parte complicada, ó. Presta atenção, tá? Você vai colocar um papel toalha aqui em cima e vai rasgar ele aqui, ó. Você vai ser mais caprichoso que eu aqui, tá? Eu vou pegar outro aqui, colocar aqui, também vou rasgar ele aqui. Não tinha picote, não? Não, mas não tá no picote, é só isso aqui mesmo. E aí, você vai guardar a lata. Ah, não precisava ter passado em tudo? Não, gafanhoto, porque com o passar do tempo, esse óleo aqui vai ser chupado, lá ele, e vai prender aqui na lata, isso vai pegar pó em cima, enfim, vai dar segmento. E isso aqui vai colar aqui, ele vai se espalhar e vai colar aqui, só aquele fiozinho, tá? Até passei demais, olha aqui como ele já tá começando, ó. Aí é só você colocar isso aqui no lugar e deixar ele guardado. Se você quiser mais cuidado aí, você põe embaixo também, tá certo? Quando você for empilhar as latas, porque essa é, na minha opinião, uma das maiores vantagens de você fazer isso, é poder guardar isso, tá? Você já vai estar com tudo acertadinho e absolutamente bem protegido, beleza? Você gostou, né? Eu sei que você gostou, então enfia o dedo no like, considere se inscrever aqui no Guia do Sobrevivente, que é um canal real, feito por gente real, para pessoas como você, sobrevivencialistas reais. A gente se vê no próximo, até mais.